Bom dia. Estamos mais uma manhã agradável aqui para buscarmos a presença do nosso Deus, o nosso Senhor. Uma manhã também onde podemos orar e nos derramar na presença de Deus. Um tempo difícil, sim. Um tempo onde vemos a pandemia avançando e vemos tantas pessoas em sofrimento, pessoas próximas, talvez não tão próximas. E uma pergunta que nos vem à mente, né? Como igreja, o que podemos fazer? Não digo como estrutura, tá? Mas digo como igreja, como eu, você, nós somos igreja. E o que nós podemos fazer é orar. Orar e clamar a Deus para que Ele se mova na nossa nação, Ele se mova sobre os hospitais, sobre os lugares que estão carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Somente essa resposta, né, podemos achar. E eu quero, nesse primeiro momento, já estar orando com você. Convido você a fechar seus olhos e estarmos intercedendo por aqueles que estão em sofrimento esta manhã. Estarmos intercedendo por aqueles lares que perderam pessoas amadas. Estar intercedendo pelas famílias, para que Deus traga fortalecimento e revitalização. Hoje nós precisamos de revitalização. Já quero dar um bom dia aqui a Beth, a Dona Rosa, a Dona Eunice, a Ione, sejam muito bem-vindas, queridas. Se você entrou na live e eu ainda não localizei você, vai mandando um bom dia aí que eu já te respondo. E também um bom dia com a paz do Senhor também, aqui a nossa querida Ione. Então essa manhã eu convido você, nesse primeiro momento, fechar seus olhos, estarmos intercedendo. Querido Deus, nós queremos louvar ao Teu nome por esta manhã tão gostosa. Louvarmos ao Teu nome porque esta manhã podemos, ao abrir os nossos olhos, esta manhã, agradecer ao Senhor pela nossa cama, pelo cobertor que tivemos, pela nossa família. Nós queremos louvar ao Senhor. Queremos dizer que reconhecemos que tudo pertence a Ti. E acima de tudo nós queremos esta manhã ouvir a Tua voz. Fala conosco, fala com o Teu povo, fala com aqueles que estão ansiosos, às vezes esperando uma notícia. Fala com o Teu povo. Também queremos elevar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas orações em favor daqueles que estão em sofrimento pelo Covid. Sabemos que no nosso país as notícias têm sido agravadas cada dia. Vimos tantas notícias tristes, tantas situações, até vou chamar de desumana, e nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor venha intervir nesta nação, na nossa nação, ó Pai. Venha levantar homens segundo o Teu coração, que a Tua mão, ó Pai, e o Teu poder, ó Pai, se manifeste sobre, ó Pai, essa nação, e aqueles que trabalham contra a cura, contra o cuidado, ó Pai, que sejam repreendidos em nome de Jesus. Também aqueles que ainda não tiveram essa consciência, traga, ó Pai, essa consciência às pessoas para se cuidarem, para não estarem em aglomerações, para que compreendam, ó Pai, a gravidade desse tempo que nós estamos passando. Mas acima de tudo, ó Pai, age com misericórdia. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. E amém. Um bom dia, minha sogra preferida, a Dona Rosina, o Nériton, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Geni. Hoje a Geni já colocou aqui sobre o Roberto Brasileiro, esse tempo de jejum e oração. Eu me perdi a data aqui, que hoje estou sem o computador, mas se vocês quiserem relembrar a data aí para mim, se eu não me engano, dia 5 vai ser conclamado um jejum da Igreja Presbiteriana, mas eu convido você já retirar um tempo em jejum durante essa semana ainda. Depois fazemos aquele jejum com todos juntos,
mas seja intercedendo pela nossa nação. Bom dia, Dalvinha, bom dia pro Fabinho, bom dia, quem mais que não apareceu aqui na minha tela. Deixa eu só puxar um segundo, por favor. Um segundinho. Esses aqui são... Bom dia, Larissa, porque às vezes o casal conecta um celular, né? Bom dia, Flávio. Conecta um celular, mas tem sempre alguém do casal junto ali. E eu quero, nesse primeiro momento, convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 93. Salmos 93. Aí, ó, para o seu Flávio, olha, Luiz. Luiz, você não vai acreditar, querido, mas eu estou usando a sua pasta hoje para poder cantar esse cântico que eu vou cantar já já. E é uma bênção ter você aí com a gente, viu, querido? Ó, Salmos de número 93. Abre sua Bíblia. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 93, tá? Ó, o Flávio já está dizendo que está no trabalho. Mesmo no trabalho, olha, Deus abençoe você, o seu trabalho, o seu cuidado também, viu, querido? Salmo 93 diz o seguinte, ó: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme e o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios, o seu bramido, levantam os rios, o seu fragor. Verso 4. São os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Fidelíssimo é o Senhor, o último verso, vou ler novamente. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém santidade. Que o Senhor derrame sobre a sua vida esta manhã santidade, o desejo de estar sempre vivendo na presença de Deus e buscando esse renovo, a cada dia mais ser santificado, ser um instrumento de Deus para honrar e glorificar o seu nome, e onde você passar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja até mesmo no supermercado, na escola, onde você passar, que você seja um instrumento de Deus. Muitas vezes pensamos o que nós podemos falar para convencer o mundo que Deus é bom. Quero dizer para você que quando nós vivemos e experimentamos de Deus, o nosso falar fica até secundário, porque o Espírito de Deus começa a se manifestar ao nosso redor e começa a abençoar e tocar o coração das pessoas. Então não é o nosso convencer, mas é o nosso viver que faz toda a diferença. Então que você viva a Deus, experimente cada dia essa santidade de Deus, honrando e glorificando o seu santo nome. O cântico que eu falei, ele é assim, ó, chama-se Este Tempo. Este tempo que eu separei. Deixa eu mudar aqui o tom, tá meio alto para mim. Este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir em tua presença, para te adorar. Este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir em tua presença, para te adorar, para te adorar, para te adorar e declarar seu amor, para te coroar, meu Deus, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Deus, Senhor da minha vida. Que realmente esse tempo seja precioso na sua vida, para o seu coração esta manhã. A nossa lição, deixa eu só me organizar aqui, deixa eu ver
eu quero falar um pouquinho sobre, primeiro, as nossas opções de revista para a gente poder entrar numa nova lição e também para a gente poder agora ter um novo trimestre com uma nova revista. Mas eu vou pedir para você, antes de eu passar essa nova revista, eu vou pedir para você fazer uma leitura. Eu vou pedir para você, eu vou te dar um tempinho agora, para você ler o Salmo 37. Nesse primeiro, nós vamos fazer o seguinte, você vai ler Ezequiel 37, são 28 versos. Pode ler ele inteiro. Ah não, vou melhorar aqui para não ficar tão longo, né? Deixa eu só ver aqui. Não, pode ler o 37 inteiro. Eu fiquei aqui na dúvida, mas pode ler o 37 inteiro. Então eu vou te dar aí 3 minutos para você ler o Salmo 37 por completo, ok? Enquanto isso, eu vou buscar uma revista que ela ficou lá atrás, mas eu volto daqui a pouquinho enquanto você faz essa leitura, ok? Então pausa, não saia daí. Ezequiel 37, o capítulo todo. Leia ele e eu já volto. Ezequiel 37, vamos? Ezequiel 37, leu? Então segura ele agora, como diz o nosso querido pastor Lauril. Primeiro ano de teologia eu fiz aqui na Unifil, e ele era meu professor de psicologia. E quando a gente tinha um assunto, ele falava, ó, não tá. Então eu vou falar para você agora, coloca um pouquinho o texto de Ezequiel no cabide, e eu vou falar rapidamente sobre um outro assunto. Nós estamos mudando a revista. Eu disse que eu ia trazer algumas opções para a gente poder trabalhar aí e falar sobre o novo trimestre. Então a primeira revista chama-se, eu espero que não esteja aí ao contrário para você, mas chama-se Desafios da Atualidade. Ele não está falando sobre o Covid, mas ele vai falar sobre vários assuntos. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, o cristão e a natureza, o cristão e o trabalho, o cristão e a pobreza, o cristão e o dinheiro, o cristão e a moda, o corpo. Então são assuntos do nosso cotidiano. Então esse aqui é a revista O Cristão e a Atualidade. Então são desafios da atualidade, que é essa primeira revista. A segunda revista é uma revista que a gente já estudou há um tempo atrás na Quinta Igreja, mas que eu achei que é um assunto muito atual sobre a realidade da nossa igreja. E é esse revitalizar para frutificar. Então, revitalizar para frutificar. E ele vai trazer muitos pontos de revitalização. Dentre eles, deixa eu pegar alguns aqui para você ver. Ó, o que é a revitalização da igreja, não vou falar sobre estrutura, tá? Eu estou falando sobre as nossas vidas. Sintomas de uma igreja que carece de revitalização. A Bíblia é revitalização. O ministério de Jesus é revitalização para a igreja. Então ele vai trazer sobre revitalização. Principalmente eu achei que os assuntos ficaram interessantes, porque nós vamos falar também sobre esse tempo até de pandemia, como que nós, como cristãos, temos a nossa estrutura firmada em Cristo e nós vamos vencendo as etapas.
Eu creio que essa revista, ela é uma revista que foi muito interessante. E outras duas são panoramas tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Lembra que são panoramas, então ele vai trazer a estrutura do Novo Testamento em uma revista e a estrutura do Antigo Testamento em outra revista. Essas duas vão fazer com que a gente tenha mais... quando eu pego, por exemplo, a minha Bíblia, tem gente que fala assim para mim, pastor, eu não sei, eu leio os textos, mas para mim não faz muito sentido, fica muito difícil, eu não entendo. Então o panorama, ele vai fazer com que a gente entenda o Antigo Testamento, entenda o Novo Testamento e vai se aprofundando em alguns pontos que são importantes, por exemplo, para que eu possa me atentar na leitura e no crescimento da palavra. Então as 3 revistas, as 4, né? Desafios da Atualidade, Panorama do Novo e do Antigo Testamento. Eu queria uma ajuda sua agora. Se você gostaria que o assunto fosse... então, vou repetir de novo. Desafios da Atualidade. Então, guardou esse. Desafios da Atualidade. Panoramas. Pode só pôr Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou revitalização, que esse assunto nós vamos até estudar hoje a primeira lição dele, para que depois a gente possa fazer. Então eu queria que você colocasse ou no grupo da igreja, ou colocasse aqui na live. Tanto faz para mim. O importante é eu gostaria que você me ajudasse a escolher o assunto. As 4 revistas são boas. Vou repetir então a última vez aí, depois vou deixar com você. Desafios da Atualidade, a revitalização, que essa revitalização está à igreja, mas nós vamos falar sobre uma revitalização pessoal também. O panorama do Novo Testamento ou o panorama do Antigo Testamento. Então essas 4 revistas, uma delas nós vamos utilizar agora no próximo trimestre. E eu queria uma ajuda sua. Se você optar por uma delas, aí você vai me ajudar a também enviar o material para você, porque nós vamos precisar enviar e fazer com que esse material chegue até você. Mas os 4 assuntos serão muito bem-vindos, tá bom? Vamos lá, então, a lição de hoje, então você pode colocar na live, você pode colocar no estudo, no grupo da igreja, eu pode até mandar particular, fala, pastor, vou mandar particular para você, pode mandar, não tem problema. Eu vou juntar tudo e depois vou dizer qual foi o mais votado ou qual vocês, pela maioria, escolheu o assunto, tá bom? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é revitalização. Revitalização, deixa eu ver se tem uma outra revista aqui, que eu já fiz uma anotação. Então vamos lá, o que é revitalização? O termo revitalizar, olha só que interessante o autor aqui falando, obrigado Dona Rosa, que já nos ajudando aqui. O termo revitalizar, tão utilizado hoje pelos estudiosos da igreja, significa dar nova vida a, ou revigorar, ou vitalizar. Essa palavra é sinônima da outra palavra bem conhecida e utilizada no nosso meio, que é vivificar. Quando você lê o texto base hoje, qual que era o texto base? O texto base é Ezequiel, o capítulo 37. Eu vou ler apenas do verso número 1 ao verso 14. Por isso eu vou trazer agora aqui o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao meio deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós,
farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizarei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de modo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Quando você olha para a revitalização, talvez você diga, mas como posso? Será que Deus vai querer revitalizar a minha vida? Será que Deus tem algo novo para o meu coração? E eu quero dizer para você que Deus anseia. Eu já falei na aula passada, legal, ó, o que o Valdir já mandou, desafios da atualidade, a Geni já mandou panoramas do Novo Testamento. Que bom, cada um está escolhendo um tema, não tem problema. Aí a gente vai, desafios da atualidade, legal. A gente vai colocando aí, nós vamos depois ir computando, tá bom? Revitalização. Então, mas o melhor, eu creio que Deus vai colocar aí no meio da gente, tá bom? Olha só, então o que é o vivificar e trazer vida? E agora, o significado dessa palavra é dar vida ou existência a, animar, reanimar, reviver, conservar a existência de, tornar vívido, fecundar, fertilizar, dar movimento, atividade e ativar. Esse é o dicionário bíblico. Agora, uma coisa que, por exemplo, como eu e outras pessoas assim, que já estão na igreja há um bom tempo, mais antigos, nós vamos notar como é importante essa revitalização aos nossos corações. Em momentos da nossa vida, nós precisamos trazer uma revitalização. Pastoralmente, também os pastores precisam fazer essa revitalização. Porque, assim como, não sei se você já deu aula ou dá aula, depois de um determinado tempo, nós nos sentimos esgotados, porque eu dou aula de música, né? E eu sempre digo, vai chegar um tempo que eu preciso fazer a pausa das férias, porque a gente vai sentindo-se esgotado. Assim, pastoralmente, a gente sente-se esgotado do seu trabalho, né? Até mesmo do seu cotidiano, a gente vai se sentindo esgotado. E nós precisamos ter um tempo de férias, um tempo retirado, onde nós passamos às vezes até contemplando a natureza, outros preferem ir lá para o mar, né? Então, cada um vai encontrando um ponto onde ele se desliga do seu cotidiano, até mesmo do seu trabalho, para poder revitalizar, para poder encontrar. Nós utilizamos para refazer as energias, né? Porque nós vamos nos sentindo cansados, né, esgotados no meio da caminhada, e isso é natural. E também a igreja ou a vida cristã tem um momento que a gente coloca no famoso piloto automático. Não sei se você já fez isso, eu já fiz muitas vezes. Eu fazia as coisas porque era uma rotina. Então eu tocava no louvor, mas eu tocava porque era uma rotina, ele vai ficando uma rotina. Você não vai sentir nada? Não, não é verdade. Mas o fazer, ele vira uma rotina e nós não percebemos que às vezes
nós estamos mais fazendo do que nos alimentando. Eu me lembrei daquela passagem onde Jesus está na casa de Marta e Maria. Marta está trabalhando, ela está no piloto automático. Eu preciso arrumar a casa, eu preciso deixar tudo certinho, eu preciso fazer o rango lá para Jesus, eu preciso deixar tudo em ordem, né? Nossa, provavelmente ela pensava: Maria, você deixou a sua cama hoje desarrumada, ou então, olha, comer e não lavar a louça. Mas a verdade é que dentro de tudo aquilo que Marta estava preocupada, agora Jesus está ali com Maria. E Maria está aos pés de Jesus ouvindo o ensinamento dele. E Marta vai ficar brava, claro, né? Vai falar: puxa, eu faço tudo eu, e ela vai ficar aí sentadona. Jesus, repreende ela, fala para ela me ajudar. E Jesus diz: Marta, Maria escolheu o melhor, que a louça pode ser lavada depois, mas agora ouvir as minhas palavras é um momento especial. Assim também, quando nós caímos no piloto automático, às vezes nós vamos à igreja, ou então nós fazemos a nossa oração, né? E, por exemplo, eu faço a oração do almoço, agradeço o alimento, mas na verdade é tão automático que parece que a oração é sempre igual, ela é repetitiva, porque nós, sem percebermos, nós vamos deixando tudo na nossa vida no automático. E quando vem a revitalização, você olha para aquilo que você sempre viu e você começa a olhar com outro olhar, com outro brilho. Parece que a comida está mais gostosa, parece que os amigos, a gente quer abraçar mais, a gente quer encontrar... Opa, abraçar não, né? Então, ainda não está podendo abraçar, mas no tempo certo nós vamos abraçar. Mas estar juntos, estarmos conversando, passarmos um tempo juntos é tão gostoso. E a gente começa a valorizar isso. Por exemplo, quando você está junto com a sua família, né? Vou pegar aqui a família que às vezes está bem separadinha. Quando vem, por exemplo, filhos, netos ou mesmo os pais, como é gostoso. Às vezes você está e fala: nossa, que tarde gostosa, que dia gostoso, precisamos fazer mais isso. Mas a correria, o piloto automático acaba não deixando. E o tempo vai passando e nós não vamos curtindo. Mas quando fala sobre revitalizar, é você olhar novamente aquilo que você viu sempre, mas agora você começa a olhar com os olhos de Deus, com os olhos da fé, e você vai caminhando e crescendo nesta verdade. Olha só, o autor vai dizer, essa palavra eu achei interessante, injetar, né? Eu me lembro dos acampamentos, que o pessoal falava: nossa, a gente via no acampamento, estava no fervo, né? Todo mundo estava assim, animado para trabalhar, animado para participar. Por quê? Agora, depois do acampamento, havia injetado agora um novo vigor. O grupo está mais unido, as pessoas estão mais fervorosas, querem viver a mudança. E essa revitalização, ela é um processo que ela vai ocorrendo durante a nossa caminhada. E por isso que quando a gente vai ficando mais maduro na fé, a gente vê que ela é essencial e é necessária. Agora aqui, vou dizer, o autor vai continuar dizendo: não se trata, porém, de uma reinvenção da igreja ou da forma de ser igreja. Agora ele vai trazer, a revitalização da igreja é, na verdade, o sopro vivificante do Espírito de Deus. Vamos abrir esse texto? João, capítulo 3, o verso é o verso número 8. João, capítulo 3, e o verso é o número 8. Vamos abrir esse texto? Diz assim a palavra do Senhor: o vento sopra onde quer. Veja só, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, Espírito em maiúsculo. Observe então que o vento sopra, ou seja, assim como o Espírito de Deus sopra onde quer, do jeito que quer, e você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Mas assim é todo que é nascido do Espírito em maiúsculo, ou seja, aquele que é nascido do Espírito de Deus. Quando nós recebemos essa revitalização, ou seja,
recebida do Espírito de Deus, agora a nossa vida começa a ter um novo colorido. Um novo colorido. É uma obra espiritual contínua. Então por isso que eu falei, ela não é um momento, mas ela é um processo. Esse processo é uma obra espiritual contínua que nada tem a ver com a simples busca e implementação de novas formas de ser igreja, geralmente inspiradas em estratégias propaladas aqui ou lá e algumas até patenteadas, né? O autor vai dizer que parece que a igreja até patenteia, ou seja, dizer essa forma é minha. E eu quero dizer para você, o Espírito de Deus vai soprar onde quer. Às vezes na comunidade mais simples, o Espírito de Deus vai trazer uma transformação maravilhosa. Às vezes não é no meio da multidão, é no individual, às vezes na sua oração. Às vezes você pensa assim, minha oração, eu oro sozinho lá no quarto, será que Deus ouve? Estão no seu coração, e é ali, no secreto, que muitas vezes o Espírito de Deus age na sua vida, na minha vida, e também ouve as nossas orações. E, além de tudo, ainda com misericórdia, ainda renova o nosso coração. Fabinho e a Lari também deixaram a sugestão, né, do texto. Legal. Continuando, tomando por base o texto de Ezequiel, esse que nós lemos, a visão de um vale de ossos secos, teremos uma ideia clara sobre o que é a revitalização da igreja. A partir desse texto bíblico, podemos identificar o agente de revitalização, a sua essência, bem como os resultados na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto aqui que vai ser destacado, conforme a revitalização da igreja é operada pelo Senhor. Então, quem vai revitalizar a igreja? É o pastor? Não. O presbítero? Não. Também não. Quem vai revitalizar a igreja é o Espírito de Deus. Então essa nítida consciência é muito importante. A quem pertence a igreja? Ao Senhor Jesus. Quem é o supremo pastor da igreja? Jesus. Porque se a igreja, agora aqui nessa, talvez é um ponto importante, pastoralmente, esse aqui é a questão dos pastores. Quando nós, como pastores, entendemos que Jesus é o verdadeiro pastor da igreja e que nós, como servos, e somos instrumentos, a igreja agora também é direcionada para que o nome de Deus está dizendo, eu que dou a vida pelas ovelhas. Vê como o texto bíblico é interessante? É ele que deu a vida pelas ovelhas. Né? Quem poderia fazer isso? Se você pega nós falamos na semana passada sobre Filipenses, né, capítulo 2, verso 5, onde Jesus, ele deixa a sua glória, se esvazia de si mesmo, para que nós tivéssemos essa vida. E por isso o Pai agora lhe dá um nome que está acima de todo nome. Então, quando eu falava sobre esse texto na semana passada, eu estava falando sobre esse supremo pastor, o qual ele que dá a vida pela igreja, pela minha vida, pela sua vida. E nós agora ouvimos a sua voz e reconhecemos. Como que eu reconheço? Quando eu começo a viver obediência. O meu coração começa agora a sentir o desejo de ser mais parecido com Jesus. E aqui começa essa mudança, onde o vale que está de ossos secos, de homens, mas provém do próprio Deus que move o coração de outras pessoas. Talvez você me pergunte, mas então, por que nós nos inspiramos em exemplos? É uma pergunta muito interessante. Por que nós nos inspiramos? Porque quando o Espírito de Deus agora atua em nós, as pessoas começam a olhar para a nossa vida como modelo. Paulo diz, para sermos imitadores dele como ele é de Cristo. Porque ele está dizendo, se você não consegue enxergar a Cristo, que é por ele estar agora, nesse tempo, até invisível aos nossos olhos, ele está dizendo, olha para mim, porque eu estou vivendo a cada dia igual Jesus vive. Ou seja, olha que ousadia, mas é porque ele sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele e que ele buscava a cada dia mais se parecer com Jesus. Assim também é a nossa vida. Quando a gente começa a viver e buscar ser mais parecido com o Senhor. Então, voltando à revista,
Conforme Ezequiel 37,14, assim diz o Senhor, porém em vós o que é o meu Espírito, Espírito em maiúsculo, Espírito Santo. Segundo as Escrituras, o processo de revitalização é obra do Espírito Santo e se dá mediante a palavra de quem? Do Senhor. Não é a minha palavra. Eu posso ser um instrumento, mas a palavra que está acima da palavra, até mesmo na mensagem ou a palavra pastoral, é a palavra de Deus. Então essa palavra que nos chama a viver. A visão do profeta Ezequiel, registrada no capítulo 37 do seu livro, é sem dúvida uma das passagens mais pertinentes para comprovar isso. Ezequiel teve a visão de um vale de ossos secos. O Senhor disse a ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, observe o Espírito em minúsculo, o Espírito em vós e vivereis, ou seja, eles não tinham vida, o ruá. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o seu Senhor, eu sou o Senhor. Então, segundo a explicação do próprio Senhor Jesus, esses ossos eram a casa de Israel, se você volta ao verso 11. Porque Israel, ou seja, o povo de Deus, por andar longe da palavra de Deus, havia perdido a essência. Percebe? Talvez havia, você perguntar, mas então eles abandonaram totalmente o Senhor? Provavelmente não. Eles oravam, eles jejuavam, eles até liam a palavra, né? Mas eles estavam longe da presença de Deus. Porque aquilo virou uma rotina, virou o piloto automático. E quando nós estamos no piloto automático, é como a Nerinha que briga comigo. Às vezes ela está falando e eu estou no piloto automático fazendo uma outra coisa. E aí ela fala assim para mim, entendeu? Ela falou, você não entendeu nada do que eu falei, né? Por quê? Eu estava ali no piloto automático, só mexendo a cabeça como estou entendendo. Mas na verdade eu não estava entendendo, eu estava focado em outra coisa. Assim também, quando nós estamos longe da presença de Deus, você pode estar na igreja, você pode até estar inserido no meio do povo, mas você está longe da presença de Deus. Olha que interessante, eu me lembro quando eu cheguei em Londrina, final de 1985. Tem gente que nem havia nascido nessa época, né? Mas isso é um outro detalhe. Então eu cheguei no final de 85 em Londrina e eu gostava muito de jogar futebol. Eu treinava em clube, essas coisas e tal. E aí eu jogava futebol assim, o sábado inteiro, domingo, e aí minha mãe me laçava e me levava lá no culto, lá na Central. Nessa época a gente só conhecia ali a igreja Central e ela me laçava e eu ia para a Central. Eu me lembro que eu chegava lá, sentava e o pastor começava a pregar e eu ia me dando um sono, eu dava uma pescadinha, né? Eu me dando um sono, eu pescava. Aí, quando o pastor falava a palavra mágica para terminar ou para concluir, fazia assim, e eu estatalava o olho de novo, perdia todo o sono. E aí ficava elétrico de novo. Aí chegava em casa, eu morava ali no Quinta, minha mãe subia pro prédio e falava para ela, não vou nem subir, eu já ia, ele engatava ali com os amigos, já ficava lá embaixo sentado conversando, sem sono nenhum. Mas o que acontecia ali? Faltava a ação do Espírito de Deus até então. Eu conhecia Deus, eu ouvia Deus falar, eu ouvia o pastor pregar, eu ouvia o louvor tocar, eu ia à igreja, claro que meio que obrigado, mas eu ia à igreja, mas para mim aquilo tudo não fazia sentido eu estar lá. Mas quando o Espírito de Deus tocou no meu coração, tudo isso se transformou numa nova realidade. Ou seja, quando veio a revitalização de Deus sobre a minha vida e o Espírito Santo agiu em mim, agora eu comecei a olhar para a pregação, comecei a entender. Comecei a cantar, enquanto cantava eu ia além, como no dia para a noite eu entendi tudo, mas o Senhor foi trabalhando e trazendo vida, assim como ele também fala de Israel, que caiu no piloto automático, e por isso
agora o Senhor estava trazendo uma nova palavra ao povo de Israel. Voltando à revista aqui, segundo a explicação do próprio Senhor Jesus, esses ossos eram a casa de Israel. É certo, porém, que eles podem representar também a igreja de hoje, ou seja, o piloto automático de hoje. O tradicionalismo e vários outros fatores podem transformar a igreja num vale de ossos secos. Talvez você me pergunte, por quê? Porque às vezes, por exemplo, objetos são mais importantes do que pessoas. Ou formas, estilo de roupa, jeito de falar, amizades, grupo de amizade, né, que era o famoso panelinha, hoje nós temos o grupo em comum, nós isolamos as pessoas, então acaba sendo, na verdade, uma forma de que a igreja não consiga abraçar. Porque a igreja, uma igreja revitalizada, é aquela igreja que abraça, que traz para perto. Não quer dizer que ela, eu tenho que fazer isso porque o pastor manda fazer. Não, é porque eu sinto no meu coração o desejo de estar com os irmãos. Abraçar os irmãos. Nós não podemos abraçar, mas nós temos o desejo de abraçar. Nós não podemos estar pessoalmente, mas gostaríamos de estar pessoalmente. Nós gostaríamos de estar na igreja toda reunida de novo, né? Aquele momento de celebração, onde durante a música de confraternização a gente saía do nosso lugar, alguns fugiam da igreja, fugiam entre aspas, né? Saía para tomar uma água e voltava depois. E agora nós não temos nada disso. E nós dizemos, puxa, como faz falta ver o sorriso do irmão, ver as pessoas reunidas, aquela alegria que nós tínhamos. Hoje na igreja nós somos todos mascarados, né? Não consigo ver o sorriso mais do irmão, mas a gente também, ao mesmo tempo, começa a valorizar pequenas coisas e coisas que antes eram insignificantes ou irrelevantes, que começam a fazer a diferença. Tem sempre uma frase que eu já vi faz tempo já no Facebook, que era: se você quiser dar flores, dê flores enquanto a pessoa está viva, porque depois que ela morrer, ela não vai poder sentir a fragrância, né, da flor, o cheiro dela, não vai poder curtir aquele presente. Então faça isso enquanto é a vida. Assim também nós precisamos fazer coisas boas enquanto nós temos a oportunidade. Né? Jesus diz que enquanto é dia, façamos as boas obras, mas chega outro momento, né? Eu também aqui já está registrado aqui o Nériton e a Rosina aqui também o assunto, tá bom? Então, essa era a triste, o tradicionalismo, né? Então essa era a triste realidade da igreja de Sardes. Veja só, conforme a constatação feita pelo próprio Senhor, que tens nome que vives, mas está morto. Então se você quiser abrir lá, Apocalipse 3:1, quando o Senhor Jesus está falando das igrejas, ele vai dizer: vocês têm o nome de quem vive, mas vocês estão mortos. Mortos como? Mortos às vezes em delitos, em pecados, na falta de amor, na falta de compaixão. Né? Então essa igreja precisa ser revitalizada. Por quê? Mas talvez você diga assim: mas eu sou mais reservado, eu não consigo ficar abraçando as pessoas, tal. Mas a revitalização não quer dizer que você vai ficar abraçando pessoas. A revitalização é que você vai deixar o Espírito Santo atuar mais no seu coração, mais na sua vida. E essa transformação do Espírito Santo, agora lembre que o texto diz: o Espírito de Deus sopra onde quer e para onde quer, como quer. Então ele está dizendo, o Espírito Santo ele vai soprar sobre você e ele vai direcionar você para o lugar certo na hora certa. Então não precisa se preocupar. Eu não preciso me preocupar com formas. Jesus vai falar sobre a ansiedade, né? Não andeis amanhã, deixa para amanhã, nós vamos pensar no problema de amanhã. Por isso nós buscamos e crescemos a cada dia. Nós precisamos nos abrir o nosso coração e começar a orar dizendo: Espírito Santo, eu quero ter essa experiência com você. Eu quero ter essa experiência. Eu quero, se eu tenho vivido o tradicionalismo, quero que o Senhor quebre em mim. Me ajude a quebrar, abra os meus olhos. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Eles estão com Jesus, mas eles não veem Jesus.
Maluco isso, né? Jesus está conversando com eles, explicando, e eles não reconhecem Jesus. Assim nós podemos também, quando estamos no piloto automático, acabar estando com Jesus, estando na igreja, orando, mesmo em casa, orando, mas não estamos vendo Jesus. E o Senhor está dizendo, eu estou aqui. E no partir do pão, eles reconhecem Jesus. Talvez a nossa oração nessa primeira lição seja, Senhor, eu quero que o Senhor parta o pão, para que as escamas dos meus olhos caiam e eu possa ver o Senhor. E aquilo que o Senhor quer falar para mim. Cada um, talvez a pergunta seja, mas isso é uma palavra específica para alguém? Será que ele está falando para mim? Eu vou dizer para você, não, nada disso. O Espírito Santo, quando ele vai tocando, ele vai revelando aquilo que está em você, para você. E ele vai transformando, como ele transforma áreas da minha vida, que às vezes na sua vida você já passou, já superou, e eu ainda não. E ele vai mostrando e tratando o meu coração, dizendo, Fernando, olha como você é um cabeça dura, olha como você ainda não é como criança para eu poder tratar você. E aí ele vai trabalhando o meu coração. Talvez em você ele vai dizer, não, olha querido, você já venceu essa etapa, agora eu vou trabalhar uma outra área em você. E ele vai trabalhando em cada um de nós as áreas que nós precisamos ser trabalhados. Por isso que a igreja, ela não é uma unidade no sentido de, deixa eu pensar, todo mundo igual. Igual aqueles filmes que faz os robôs em série, tudo é igual, tudo é igual, tudo é igual. Não é assim. Cada um é um jeitinho. E Paulo vai explicar isso como um corpo. Um é o dedinho, o outro é a mão, o outro é o braço, o outro deixa eu pensar aqui, a barba, o outro é o peitoral, o outro é o braço, o outro é o bíceps, e cada um vai juntando, e o todo está ligado a uma só, a uma cabeça, que é Cristo. E quando ele fala que o cabeça é Cristo, ele está dizendo que tudo está ligado e funciona debaixo da ordem de quem? De Cristo. Ele é o cabeça. Mas agora, se você, por exemplo, retira seus dedos, como que você vai pegar um objeto? Você não consegue pegar. Por quê? Você precisava, ou então você vai pegar todo assim, com esforços de outros membros. Mas se a mão estiver de pinçar, olha como vai ser fácil. Então assim também todos nós temos funções e todos somos importantes igualmente dentro do corpo. Uma vez o rapaz disse, mas o meu dedinho não serve para nada, né? E aí o outro falou assim, você já lutou judô? Ele falou assim, porque o judô, quando você pega no quinomo do outro, você não pega frontal, você pega com o dedinho, trava ele e traz toda a mão. Mas a força vai estar aqui por esse tendãozinho aqui no dedinho. E quando você pega, você consegue a força para virar uma pessoa por completo. E ele disse, quem não tem esse dedinho, não pode fazer isso. E eu achei muito interessante essa explicação, porque às vezes a pessoa diz, esse dedo é o dedo menos importante, mas é um dedo extremamente importante, que tem a sua função. Quando você vai pegar um objeto, quando você às vezes diz, por exemplo, vou pegar aqui dos homens agora. Esse pelinho que a gente tem dentro do nariz, né? Por exemplo, se você tirar os pelinhos de dentro do nariz, esses pelinhos servem para quê? Para filtrar o ar e segurar a poeira quando eles entram na sua narina. Você diz, esse pelinho só incomoda. Não, você pode até aparar ele, deixar ele menor, mas ele é um filtro. E se você tirar o filtro, você vai respirar de uma forma assim que prejudique um pouquinho mais. Você vê quantas informações? Por isso é importante nós termos essa forma do quê? De quem vive. Continuando aqui da revista. A mensagem de Ezequiel é que o Senhor deseja nos revitalizar. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Porei em vós o meu espírito
e vivereis. Essa palavra está no verso 14. Então, se num primeiro momento, agora, a visão de Ezequiel é que há um vale de ossos secos, a palavra do Senhor é: agora esses corpos que estão aí, eu colocarei o meu espírito e eles viverão. Assim também, muitas vezes, nós olhamos espiritualmente e carnalmente. Carnalmente, nós olhamos para o quê? Para os processos de dificuldade, para a nossa fragilidade. Mas quando olhamos pela ótica do Espírito Santo, e o Senhor diz: quando o Espírito Santo está dentro, colocarei neles o que? O meu Espírito e vivereis. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, o que acontece? O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Por isso, agora nós somos cidadãos do céu, ou seja, para toda a eternidade, agora viver. E enquanto nós vivemos nessa terra, agora o Espírito Santo começa a fazer a transformação de dentro para fora, de dentro para fora. Percebe a diferença? Bom dia, Célia, tudo bem? Sim, vamos estar orando pelo Léo, sim, a vida do Léo e abençoando a vida dele, tá, querida? A obra de revitalização não é um trabalho de homens, mas de quem? Do Senhor. É Ele quem opera em nós, pondo o seu Espírito e promovendo a vida. Como diz Paulo, Ele nos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, lá em Efésios 2:10. Por isso que ele vai dizer também: pela graça sois salvos, mediante a fé. E por isso ele vai dizer, olha só, ele nos deu vida estando vós ou nós mortos. Em quê? Em delitos e em pecados. Segundo, a revitalização da igreja é uma obra espiritual. Analisando atentamente o versículo 14 de Ezequiel 37, podemos perceber o caráter da obra de revitalização. Ela é essencialmente espiritual. Porém, em vós o meu espírito, ou seja, agora o Espírito Santo está em maiúsculo. Porque agora a revitalização não vem do espírito que está dentro do homem ou da mulher, mas o Senhor está dizendo: eu colocarei o meu espírito. Então aqui está a grande diferença. Essa compreensão é fundamental no processo de revitalização, pois muitos o confundem com a organização de igreja. Ele não está dizendo: vou colocar o meu espírito para vocês formarem igrejas, ficarem fazendo divisão, dizendo: essa igreja é mais santa que a outra. Ele está dizendo: não, nada disso. Agora há uma transformação. Pensar a revitalização apenas na perspectiva de mudanças estruturais ou organizacionais é ficar na superficialidade, deixando de atingir o cerne. Aliás, o processo de revitalização é o inverso. Ele acontece de dentro para fora, como nós já falamos. As necessidades de mudanças relativas à forma acontecem de maneira quase automática, quando o esforço em prol da revitalização tem como fator de propulsão a motivação espiritual. Lembra que também falei sobre isso? A propulsão, ou seja, aquilo que nos dá força, agora é espiritual. E a transformação, ela vai ocorrendo naturalmente. Assim também é o mesmo sentido quando Paulo falava sobre os dons. Os dons do Espírito é para que a igreja seja edificada. Qual é o sentido de ter o dom se eu vou guardar para mim, enterrar, ficar usando em mim? Ele está dizendo: não, o dom do Espírito agora é para edificação. Por isso uns são chamados para uma área, outros para outras, para que agora o todo seja edificado. Como diz a palavra: não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, o Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Em muitas comunidades, o esforço bem intencionado na busca da revitalização tem produzido desgaste e frustrações. Isso acontece exatamente pela falta de compreensão de que a revitalização é uma obra espiritual. Quem anseia por revitalização precisa dobrar os joelhos e fazer da oração uma prioridade. Eu quero pensar sobre essa prioridade. A oração como prioridade. Então, é o primeiro passo. Se eu desejo
ser revitalizado. Você deseja ser revitalizado. Qual é a nossa prioridade? A oração. Qual é a nossa prioridade? Senhor, começa a transformar o meu coração. Ah, mas eu já sou bonzinho, sou santo, vivo, nem peco, nem estou mais pecando. Quero dizer que se você pensa assim, você já acabou de pecar, porque a palavra diz que todos nós somos pecadores e carecemos dessa graça, dessa glória de Deus. E se você não peca mais, você já conseguiu fazer tudo pela sua vontade ou pela sua força, porque aqueles que estão aos pés de Jesus reconhecem que são pecadores e precisam ser renovados e precisam ser transformados a cada dia, a cada momento. Por isso, há um desejo de ser revitalizado, mas agora há uma realização quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós começamos a agir em prol dessa mudança. Eu vou encerrar hoje a nossa lição aqui. Sobre essa fala, quem anseia por revitalização precisa então fazer o quê? Dobrar os joelhos e fazer da oração a prioridade, uma prioridade para a sua própria vida. E eu quero exatamente nesse ponto fazer uma oração com você. Agora, finalizando já a nossa escola, quero orar pela vida do Léo, já que é esse pedido de oração. Depois eu vou pedir para a Nerinha olhar com cuidado sobre os tópicos que vocês selecionaram e nós vamos daí utilizar a revista conforme o assunto que vocês quiserem participar e ser bênção também na vida da igreja, tá bom? Se você já colocou um assunto, quero mudar meu assunto, pode mudar, dá tempo, vocês vão escolher juntos, tá bom? Então não tem problema com isso. O mais importante é você ter certeza de qual assunto você quer e, acima de tudo, eu quero que você participe, assim, com prazer de estar também nesse momento, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu gostaria de oração. Viviane, bom dia. Gostaria de oração por mim e pelo meu tio Gessé. Hoje estamos fazendo aniversário, amém. Então, parabéns. Deus abençoe muito a sua vida, Viviane, viu? Fortaleça seus passos. Também do seu tio Gessé, que Deus fortaleça a vida de vocês. Então vamos orar, já encerrando, então vou orar agradecendo a Deus pela vida da Viviane, pela vida do Gessé, por mais um ano de vida. Também vamos orar aqui pelo nosso querido Léo, que Deus abençoe e fortaleça ele nesse momento e também venha trazer a cura, sim, e a revitalização também da sua saúde, em nome de Jesus. Então vamos orar? Querido Deus, nós queremos louvar ao Senhor por esta aula de manhã. Sabemos que não é o muito falar, não é o que nós falamos, mas é aquilo que o Teu Espírito Santo atua no nosso meio, nas nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti todas as pessoas que se conectaram e se conectarão a esta lição, que seja realmente um ponto de partida para uma revitalização na vida cristã. Aqueles que estão vivendo, ó Pai, e às vezes até se desencantaram com a vida cristã, que o Senhor venha trazer uma revitalização, que a oração, ó Pai, seja a base, a força vital, ó Pai, para a força motriz, motora, para que a gente possa, ó Pai, viver a vida cristã de uma forma intensa, ó Pai, sabendo que o Senhor é quem guia as nossas vidas e transforma os nossos corações. Quero louvar ao Senhor, ó Pai, pela vida da Viviane, pela vida do seu tio Gessé, que completam mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe a vida deles, fortalecendo a sua saúde, ó Pai, a sua mente, que eles possam, ó Pai, reconhecer em todo o tempo que o Senhor é quem nos dá o dom da vida e ao Senhor também nós louvamos e agradecemos, ó Pai, em o nome de Jesus. Quero colocar a vida do Léo, da Célia, ó Pai, da Mariana, quero colocar, ó Pai, a vida desta família amada, em nome de Jesus, no altar do Senhor. Que a vida do Léo, ó Pai, seja tocada pelo Teu Espírito Santo nesse momento. Que o Senhor atue de uma forma miraculosa e maravilhosa sobre a vida dele e ele possa, ó Pai,
compreender que a vida dele pertence ao Senhor, ó Pai, e que o Senhor tem poder para transformar e adentrar o seu mais íntimo, ó Pai, e trazer e restabelecer a sua saúde em o nome de Jesus. Traz a tua bênção, é o que pedimos para a honra e glória do teu nome. Também fica com as famílias no dia de hoje, durante o almoço, que seja um tempo também agradável, nesse dia que é reservado também, onde o teu povo reserva para louvar e buscar ao Senhor. Traz paz sobre as famílias, também diante dessa questão do Covid. Cuida das famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje às 7 horas temos o nosso culto e você é o nosso super convidado. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Eu vou encerrar. Opa, aqui eu estou encerrando já de outra forma, né? Deixa eu botar aqui que eu bati e já caiu tudo. Mas eu vou encerrar cantando. Ô Fabão, oi Fabão, Deus abençoe sua vida, querido. Eu vou cantar um cântico que é Alegria está no coração, encerrando a nossa escola. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Amém, amém, amém. A verdadeira paz tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Olha lá, os homens aí em casa vão cantar comigo e as mulheres vão no aleluia. Olha lá, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Todos juntos é amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Agora nós vamos inverter os sons, vamos cantar comigo aleluia e as mulheres vão começar a música. Vai lá, ó. 1, 2, 3, aleluia. Aleluia. Você vai bater palma também. Aleluia. 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 Todos juntos é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida e um grande abraço. Fica com Deus.